Queridos, só mais um recado. Os papais e as mamães que desejarão trazer seus filhos durante o curso de crescimento sistêmico, por favor, deem os nomes ali, para que a gente possa contar a quantidade de crianças, para que a gente possa se organizar com o material que será trabalhado com eles nas salinhas. Então, só por essa questão da nossa organização, nos ajude, deixando o nome da criança ou quantas crianças. E também em relação à festinha, se puder mais ou menos falar quantas crianças virão, para a gente poder se organizar, inclusive com lembrancinhas. Vamos então para a exposição da palavra, e para isso vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, no capítulo 10, e nós leremos do 30 ao 37. Lucas capítulo 10, e leremos do 30 até o 37. E diz assim: diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Senhor, nós te agradecemos, pedimos que o teu Espírito revele a sua palavra nos nossos corações e transforme as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Essa parábola, a parábola do bom samaritano, é uma das parábolas mais conhecidas de todas as parábolas que Jesus Cristo contou. E ele lançava a mão dessas histórias ilustrativas quando ele queria esclarecer um ponto, quando ele queria explicar alguma coisa. E o contexto desta parábola aqui é que um advogado ou um doutor da lei perguntou para Jesus, chegou e perguntou para Jesus: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? E é muito interessante porque, obviamente, ele não faz essa pergunta porque ele não soubesse a resposta. Ele faz essa pergunta porque o interesse dele era provar a Jesus mesmo. O interesse dele era criar uma situação para testar a Jesus. Então ele chega e pergunta: o que é necessário fazer para herdar a vida eterna? E aí então Jesus responde com uma outra pergunta: o que está escrito na lei? E quando Jesus pergunta para esse advogado da lei o que está escrito na lei, Jesus está falando para ele: presta atenção que os meus ensinamentos estão de acordo com a palavra. Eu não estou trazendo nada novo. O que eu estou trazendo está de acordo com a lei. Então é por isso que ele pergunta: o que está escrito na lei? E daí então, este homem, este doutor da lei, responde a Jesus que aquilo que ele deseja, que aquilo que pode oferecer a vida eterna, está escrito em Deuteronômio 6, 5 e também em Levítico 19 e 18. Em Lucas 27, podem abrir aí e voltar um pouquinho. Em Lucas 27 diz assim: e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, em algumas versões de todo o teu
entendimento. E isso está escrito em Deuteronômio 6:5. E depois, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto está escrito em Levítico 19:18. Jesus então vira para aquele homem e fala assim: você respondeu corretamente. É isso mesmo. É só você fazer isso e você vai ter a vida eterna. É só você seguir isso daqui e você vai ter a vida eterna. Qual seria então o problema daquele homem? Era só seguir isso daqui, certo? Na nossa cabeça tá tudo certo. O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e amar o próximo como a mim mesmo. Certo? Qual é a dificuldade disso? Qual que é o problema disso? Aqui está tudo certo, não é verdade? Aqui está tudo certo. Qual que é a dificuldade disso? A prática, né? A prática disso daqui. Aquele doutor da lei, aquele advogado da lei, ele sabia disso também. Sabia de cor e salteado. O problema deste homem é que a lei é espiritual. Em Romanos 7, no versículo 14, diz: porquanto é do nosso pleno conhecimento de que a lei é espiritual. Eu, entretanto, sou limitado pela carne, pois fui vendido como escravo ao pecado. O problema não é a lei. O problema sou eu. Houve alguém que nas propagandas aí de tempos atrás falava lá, garantia sou eu. E aqui no nosso caso o problema sou eu mesmo. O problema não é a lei. A questão é que a lei é espiritual. E nós? Então nós temos aqui uma questão de essência, nós temos aqui um problema de naturezas incompatíveis. A questão é, a pessoa é espiritual ou a pessoa é carnal? Porque as duas coisas não dá para ser. As duas coisas não dá para ser. Ou nós somos espirituais, ou nós somos carnais. Ou nós somos pessoas que são dominadas pelo Espírito Santo, ou nós somos pessoas que são dominadas pela carne, pelos desejos, pela concupiscência carnal, pelas nossas próprias vontades. E esse seria o momento daquele doutor da lei se ajoelhar diante de Jesus e aproveitar esta oportunidade para falar: eu sei, aqui na minha cabeça está tudo certo, mas eu não consigo. Eu sei, eu já entendi, eu já decorei o versículo, eu sei o que está escrito em Deuteronômio, eu sei o que está escrito em Levítico. Aqui está tudo certo. A questão é que eu fui vendido como escravo para o pecado. No entanto, esse estudioso, ao invés dele aproveitar essa oportunidade e se rasgar diante de Jesus, ele começa a argumentar. Ele começa a argumentar e ele começa a se justificar. Então ele vira para Jesus e fala: quem é o meu próximo? Porque Jesus termina falando: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele vira para Jesus e fala: quem é o meu próximo? Subliminarmente ele está falando assim: o problema não sou eu. O problema é a lei que não está clara. O problema não sou eu, é a interpretação aqui que não ficou óbvia. E esse é o problema de todo aquele que não deseja se arrepender. A gente justifica. A gente encontra problema nas outras pessoas. A gente encontra problema nas situações. Todo mundo é culpado de alguma coisa, menos eu. E eu costumo falar que quando a gente é bom de justificativa, de retórica, de argumentação, a gente é ruim de arrependimento. Quando a gente começa a argumentar, quando a gente começa a justificar, a gente sabe: não quero me arrepender, prefiro argumentar. Então esse homem, tendo a oportunidade de se arrepender, tendo a oportunidade de falar assim: eu sei disso, Jesus,
mas eu não consigo cumprir isso daqui. A oportunidade que ele tinha diante de Jesus de abrir o seu coração, ele começa a se justificar. E praticamente ele fala que a lei não está clara, que o problema está na lei, que o problema não está com ele, que o problema está naquilo que está escrito. Ali no versículo 29 ele diz isso: quem é o meu próximo? E aí essa pergunta chega para nós: quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? E então Jesus lança mão dessa parábola que nós acabamos de ler para esclarecer essa pergunta, para aquele doutor da lei e para nós aqui do século 21. Lança mão desta parábola para explicar quem é o próximo. E daí nesta parábola que nós lemos tem 5 personagens principais. Com exceção dos assaltantes, nós temos 5 personagens principais. Nós temos o homem que foi assaltado, que estava descendo de Jerusalém ali para Jericó, e a Bíblia fala coisa alguma sobre ele. Nós não sabemos se era um homem casado, se era solteiro, se era pai de família, se tinha filhos. Nós não sabemos qual era a sua afinidade. Nós não sabemos qual era a sua preferência política, nós não sabemos qual era a sua condição social, nós não sabemos qual era a sua nacionalidade, nós não sabemos o motivo da sua viagem. A Bíblia diz 0 a respeito deste homem. A Bíblia somente relata que ele estava descendo de Jerusalém para Jericó quando ele foi assaltado. E nesse assalto ele foi ferido, ele foi machucado de tal maneira que ficou estirado no chão lá naquela estrada. Depois nós temos a figura do sacerdote. Os sacerdotes eram os ministros da adoração e eles desempenhavam muitas tarefas como intermediários entre Deus e os homens. Os sacerdotes tinham muitas funções dentro do templo, principalmente na função de mediação entre Deus e os homens ali. Era a função deles. A terceira figura é a figura do levita. E os levitas eram os auxiliares dos sacerdotes, aqueles que eram os descendentes da tribo de Levi, e que foram destacados para realizar todo tipo de tarefa, todo tipo de trabalho, de manutenção, ali no templo e anteriormente no tabernáculo também. Limpeza, abastecimento, provisionamento, ensino, aplicação das escrituras, interpretação das escrituras, inclusive de acordo com o livro de Esdras. Em alguns momentos eles também compunham músicas, tocavam instrumentos musicais. No entanto, o ministério levítico foi encerrado a partir de Jesus Cristo. A Bíblia fala que nós fomos constituídos um reino de sacerdotes a partir da ordem de Melquisedeque. A ordem levítica foi encerrada. Não há mais descendentes da tribo de Levi. Nós somos reis e sacerdotes de acordo com a ordem de Melquisedeque. E então a quinta figura e mais proeminente, o samaritano. E o samaritano é alguém que fez tudo aquilo que deveria ser feito de acordo com o ensinamento de Jesus. Ele foi o único que ajudou o assaltado. No entanto, falar isso para um judeu, para um doutor da lei, que quem tinha ajudado aquele homem que foi assaltado tinha sido um samaritano, era algo complicadíssimo. Era treta certa. Pior do que a discussão entre o biscoito e a bolacha, gente. Pior do que a rivalidade entre Palmeiras e Corinthians. Mais complicado do que falar sobre a competição nuclear entre Estados Unidos e Rússia durante a Guerra Fria. Era muito complicado. De uma rivalidade que surgiu remontando lá na época do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos um povo mestiço. Eles consideravam os samaritanos como se fossem judeus de segunda categoria. E por que disso?
porque lá atrás, no Antigo Testamento, depois que Salomão morreu e o seu filho Roboão assumiu o trono, o reino de Israel foi dividido entre duas nações e ficou o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi dominado pelo governo assírio, foi dominado pelo império assírio. E o governador da Assíria tanto trouxe muitos estrangeiros para dentro daquele território da Samaria, como também enviou muitos judeus para fora. E então houve associação através do casamento, e muitos judeus casaram com povos pagãos. E assumiram, inclusive, deuses pagãos e ídolos pagãos. Então, os judeus consideravam os samaritanos, que eram os judeus que habitavam aquela região lá, do Império do Norte, do Reino do Norte, eles os consideravam como se fossem judeus de segunda categoria. Além disso, os judeus cultuavam ao Senhor em Jerusalém, porém os samaritanos cultuavam a Deus no Monte Gerizim. É por isso que quando a gente lê a respeito daquela mulher samaritana com quem Jesus conversou lá no poço, ela pergunta para Jesus: Jesus, onde que é certo a gente adorar? Porque os judeus falam que o certo é no templo. Nós, samaritanos, adoramos ao Senhor no monte. E é aí que Jesus fala que aqueles que adoram verdadeiramente ao Senhor não adorarão nem no monte e nem no templo, mas em espírito e em verdade. Os samaritanos também admitiam somente o Pentateuco, seguiam somente os 5 primeiros livros da Torá para eles, no caso. Eles não seguiam os livros históricos, não seguiam os profetas. Então, os judeus tinham ódio daqueles malditos mestiços. Era assim que eles tanto se referiam, como também consideravam os samaritanos. Então pense, o que era para aquele doutor da lei ouvir que justamente o maldito mestiço era quem tinha socorrido aquele homem que estava caído, ainda que fosse uma ilustração ali. Não era qualquer coisa. Esses são os 5 personagens da nossa parábola. E o que acontece é que Jesus fez uso de uma cena que era muito real, algo que era muito corriqueiro no cotidiano para ilustrar a sua explicação. Porque afinal de contas a pergunta é: quem é o meu próximo? E então Jesus, além de fazer o uso dessas figuras, ele também narra uma história que era muito comum acontecer ali. Jerusalém era uma cidade que ficava no alto de um monte, e Jericó ficava 27 quilômetros abaixo. Eram 2 cidades próximas, 27 quilômetros de distância, porém 1.200 metros de elevação, o que significa que era um terreno montanhoso, rochoso, com muitos obstáculos. Era uma subida bastante íngreme. Então ali era um lugar que sim, assaltantes, bandidos costumavam ficar escondidos entre as rochas, se fazendo valer da geografia do lugar para surpreender os viajantes que estavam transitando por ali, e muitos transitavam por ali. Aquela estrada era bastante usada. Por quê? Por causa de Jerusalém. Como era uma distância próxima, era comum que tanto levitas quanto sacerdotes e outras pessoas também trabalhassem em Jerusalém e tivessem as suas casas em Jericó. Então era muito comum o trânsito das pessoas ali. Muitos sacerdotes, muitos levitas faziam o seu turno ou o seu expediente em Jerusalém e depois desciam 27 quilômetros para suas casas. Era uma pernadinha boa, mas não era impossível. Principalmente porque eles não levavam uma vida sedentária que nem a gente, atrás do celular, atrás do computador. Então era um trajeto que eles estavam acostumados a fazer. É uma cena do cotidiano que Jesus estava falando ali. No entanto, era assim:
uma jornada perigosa, era uma viagem perigosa por causa desses assaltantes. E na nossa história, aquele homem está largado lá no chão, porque ele foi assaltado, surpreendido por bandidos, foi roubado, levaram tudo dele ali. Ele está tão mal que ele não consegue levantar, ele não consegue se mexer, ele não consegue reagir, ele não consegue falar. Nada disso é mencionado, levaram tudo. E ele ficou ali deitado, ninguém sabe a identidade dele. Ele está ali estirado. E aí, de repente, na estrada, vem descendo o sacerdote, possivelmente indo para sua casa. Com certeza, este homem piedoso, conhecedor da palavra de Deus, mediador entre o povo de Deus e o próprio Senhor, vai fazer alguma coisa por ele. Quando este sacerdote vem descendo a estrada, surge uma oportunidade de quê? De salvação, uma oportunidade de esperança, porque, ora bolas, esse homem é um homem de Deus, certamente ele vai ajudar, certamente ele vai se condoer, certamente ele vai fazer alguma coisa. Então surge toda essa expectativa deste homem não ser indiferente àquele que está deitado, caído naquela estrada, sangrando, machucado, a ponto de não conseguir se levantar. Mas espera aí, que decepção! Quando ele avista o homem deitado, ele muda o seu caminho e ele passa para o outro lado. Ele não deveria ter ajudado? Agora que era alguém em quem nós poderíamos falar, olha, alguém em quem a gente pode colocar esperança, ele vai ajudar. Mas a Bíblia fala que ele muda o seu caminho e ele vai para o outro lado. Que decepção, que frustração. Mas de repente, vem uma outra oportunidade de salvação, de esperança. Vem descendo um levita, aquele operário valoroso do templo. Este homem acostumado com tarefas, este homem acostumado a servir no templo, com muitas funções, com muitas atividades, ajuda todas as pessoas, ajuda explicando as escrituras, faz a limpeza, lida com sangue o dia inteiro, com toda aquela carnificina que acontece lá nos holocaustos e aquela coisa toda. Este homem não vai ficar com nojo do sangue daquele outro que está deitado ali no chão. Certamente ele vai ajudar, certamente ele vai se condoer, certamente ele vai fazer alguma coisa, porque afinal de contas ele é um homem de tarefa e tem uma tarefa ali naquela estrada, algo que precisa ser feito. E a Bíblia fala, relata, que ele viu, observou, passou de lado e seguiu o seu caminho. E novamente, frustração. E novamente, decepção. Puxa vida, esperava tanto que agora ia. Aí vem, na estrada, um samaritano. E quando vem um samaritano, quando vem um mestiço daqueles, aí a esperança é zero. Aí não é questão de esperança, aí é desespero. Porque se dois judeus, conhecedores da lei, trabalhadores na casa do Senhor, passaram de lado em relação àquele homem que estava caído ali, que dirá um samaritano? Acha que um samaritano vai ajudar? Acha que um samaritano vai se compadecer? De forma alguma, ali a gente não tem esperança nenhuma, agora é hora de desespero mesmo. Se duvidar, ele vai até chutar. Mas olha só, que surpresa, que é isso que está acontecendo? Aquele homem desprezível e odiado, é justamente ele que está ajudando o pobre coitado que está lá caído.
É justamente ele. E olha só o versículo 33. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando eu voltar. Que inesperada surpresa, de quem não se esperava coisa alguma, daquele improvável. Houve salvação para aquele homem que estava deitado na beira da estrada. Sozinho ele pega este homem, coloca sobre o seu próprio animal. Ali já requeriria um baita esforço, porque ele está sozinho, pegando um homem e jogando sobre o seu animal, talvez um jumento, talvez um cavalo. Cuidou dele, colocou o vinho e colocou o óleo nas suas feridas, tratou daqueles ferimentos, levou para uma hospedaria ou para uma estalagem, cuidou dele possivelmente a noite toda, e no outro dia, ele fala assim: vou te deixar 2 denários, o dinheiro para as despesas dele, eu estou pagando, mas se precisar de um pouco mais na volta, eu te reembolso, pode deixar que eu pago. Queridos, 2 denários naquela época era o equivalente a um dia todinho de trabalho no Império Romano. O denário era a moeda mais popular, inclusive, do Império Romano, equivalia a 10 asses de cobre. É por isso que nós falamos dinheiro, vem da palavra denário, é a etimologia de denarium, vem a palavra dinheiro, e também denaro em italiano, ou dinheiro em espanhol, e assim por diante. Em algumas versões da Bíblia, talvez esteja escrito, possivelmente na sua, que ele deu 2 dinheiros para aquele homem da hospedagem. Então era um valor considerável. E eu me lembro, e anotei aqui, uma vez que o pastor Evert trouxe uma palavra a respeito de dízimos e ofertas, e ele falou assim que generosidade é abundância de coração, não de dinheiro. Onde estiver o seu coração, o seu dinheiro, o seu recurso acompanhará. Por isso que a Bíblia diz que onde estiver o seu coração, ali também estará o seu tesouro. No que você mais investe os seus recursos? Sejam eles muitos, sejam eles poucos, seja quanto for. No que você mais investe? É aí onde está o seu coração. Ah, pastor, eu gosto de carros. Eu amo carros, então eu invisto dinheiro em carro. Eu invisto em roupa, em sapato, em tratamento estético. Será que possivelmente seu coração está no corpo? Eu invisto em hobbies, em livros, em comidas, em aparelhos de tecnologia na minha casa, invisto em tantas coisas. E amados, não há problema algum investir os seus recursos em todas estas coisas. A questão é se você faz das tripas do coração, para dar tudo para o seu filho, porque você se sente um péssimo pai ou uma péssima mãe, e você está tentando compensar. Aí é problema. Ou se você ainda se ressente até hoje dos seus pais, que não lhe deram tudo aquilo que você gostaria de ter ganhado quando você era criança, e agora você quer dar tudo para o teu filho, porque você não quer que o seu filho passe por tudo aquilo que você passou, de vontade de ter as coisas. Aí é um problema, porque você acaba idolatrando e ensinando o seu filho a fazer a mesma coisa. Investir em comidas quando os seus exames estão dizendo que a sua saúde não está bem. Investir em tratamento estético, porque você não consegue embelezar a sua própria alma, já que a autoestima é tão lá embaixo. Então, pelo menos eu vou fazer alguma coisa do lado de fora, que é onde eu consigo. Dinheiro é uma lupa, queridos.
Dinheiro é uma lupa, assim como as palavras que saem da nossa boca. A Bíblia fala que as palavras que saem da nossa boca revelam o nosso coração. E se a gente quer saber como é que está o fluxo do nosso coração, a gente observa o fluxo do nosso caixa também. Para onde é que estão indo os nossos recursos? Isso é bom, porque daí a gente pode não se iludir e fazer um diagnóstico de como é que nós estamos em tempo de nos arrependermos. Em tempo de nos arrependermos, em tempos de sermos curados, em tempo de sermos sarados por Jesus, em relação ao uso dos nossos recursos. O samaritano, improvável e desprezado, teve compaixão daquele homem e o ajudou. E então, depois que Jesus conclui esta parábola tão conhecida, nossa, ele se volta para aquele doutor da lei, para aquele advogado e pergunta: destes três, o sacerdote, o levita e o samaritano, qual deles lhe parece que foi próximo daquele homem que tinha sido assaltado? Amados, quem foi o próximo daquele que estava largado lá no chão, precisando sim de ajuda? Aquele doutor da lei não consegue sequer verbalizar, falar que foi o samaritano. Ele fala assim: aquele que teve misericórdia dele. O próximo é aquele que teve misericórdia dele. Então repitam comigo, igreja: o próximo é quem teve misericórdia. O próximo é quem teve misericórdia. É bem interessante e é uma lição incrível para aquele doutor da lei, o que Jesus está passando para ele. Porque a etimologia da palavra próximo é plesion ou plesion, que significa vizinho, que significa aquele que está próximo, aquele que é irmão, mas na mentalidade hebraica, o próximo de um judeu só pode ser outro judeu. Na mentalidade hebraica, o próximo de um judeu tem que ser outro judeu. E o interessante é que nenhum judeu tinha ajudado aquele homem ferido ali. E aqui vão os dois primeiros pontos desta prédica, desta pregação. Primeiro, o meu próximo é todo aquele que estiver perto de mim e eu puder ajudar. E segundo, o que me aproxima de alguém é um coração misericordioso. Eu posso estar perto de muitas pessoas e ser indiferentes a todas elas por causa do meu coração. Próximo é aquele que coloca o coração na miséria, na dor, no sofrimento do outro. É aquele que se identifica com a angústia e faz o que for possível para tirar a pessoa daquela situação, para tirar a pessoa daquela condição, seja investindo tempo, seja investindo recursos ou uma xícara de café. E eu falo bastante da xícara de café. Independente das afinidades, independente das conveniências, independente do time de futebol, do partido político, das preferências, independente da condição financeira, social e intelectual, porque afinal de contas, o samaritano não sabia coisa alguma daquele homem que estava jogado na estrada. Vai que ele era corintiano e o samaritano fosse palmeirense. Só para brincar. Só para brincar. Será que a gente só ajuda as pessoas que nos convém? Será que a gente só ajuda as pessoas quando nós temos algum interesse? Aquelas com quem nós temos mais afinidade? Aquelas que preferem a mesma cor que a gente? Aquelas que têm o mesmo pensamento que os nossos? Será que nós só ajudamos as pessoas com as quais nós concordamos? E daquelas de quem nós discordamos, a gente pode ver numa situação difícil e a gente ainda vai falar: bem feito. A gente é feito de carne e osso, gente. A gente sabe que é assim mesmo.
Jesus não foi para a cruz porque nós somos bonzinhos, merecedores da salvação. Jesus foi para a cruz porque nós somos caídos, pecadores, egoístas, orgulhosos. Essa é a natureza caída. A Bíblia diz que nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Tanto o levita quanto o sacerdote da história que tinham interpelado ali, tanto o levita quanto o sacerdote da história tinham conhecimento do que a Bíblia diz, mas não praticavam. Lembra o problema da essência? O problema da natureza? Afinal de contas, nós somos carnais ou nós somos espirituais? Dentro da igreja é de um jeito, mas depois que sai, em Jerusalém é uma coisa, sacerdote, levita, mas a hora que desce a estrada de Jericó para ir para casa, se aquele homem talvez tivesse caído lá em Jerusalém, teria pessoas para ajudar, porque na porta da igreja, né? Mas ele estava na rua, caído lá num lugar onde ninguém estava observando. Dentro da igreja é de um jeito, fora da igreja é de outra maneira. A Bíblia fala que quando nós agimos assim, nós somos hipócritas. Nós precisamos nos arrepender. Um homem é super prestativo na igreja, mas em casa não levanta um dedo para ajudar. Solícito na organização aqui, mas em casa. Nós mulheres falamos mansinho aqui na igreja, e em casa a gente parece uma goteira na cabeça dos homens. Pim, 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 pim. A gente implica. Não é verdade, meninas? Quantas vezes? Na igreja falamos baixinho, citamos versículos. Em casa os vizinhos já não aguentam mais os decibéis da gritaria. Aqui na igreja abre a Bíblia, em casa abre site de pornografia. Na igreja conversa sobre textos bíblicos e conteúdo teológico, mas quando desce para Jericó, quando pega a estrada para casa, aí vem aquelas conversinhas indecentes no privado, piadinhas inapropriadas, fofoca, maledicência, fala mal dos amigos, fala mal dos irmãos, fala mal da liderança, fala mal do patrão, fala mal dos pastores, fala mal da empresa. E se você é uma pessoa que tem o hábito de falar mal das pessoas, seja quem for, esse hábito fala mais sobre o seu caráter do que a respeito de quem você está falando. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Em Deuteronômio 6, a palavra de Deus diz que é responsabilidade dos pais ensinarem os filhos a amar a Deus. Responsabilidade dos pais. E se nós vivemos essa vida dupla, essa vida ambígua de ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa dentro de casa, então nós estamos sendo instrumentos de corrosão para a fé dos nossos filhos, porque eles nos observam na igreja é uma coisa, e depois eles nos observam em casa e a situação mudou. Puxa vida! Os nossos filhos aprendem muito mais com aquilo que eles observam do que com aquilo que a gente fica falando para eles. O ser humano é assim, aprende mais por aquilo que está observando, do que por aquilo que está escutando. Então, dentro da igreja de uma determinada maneira, lá no templo, em Jerusalém, sacerdote, levita, assim por diante. A hora que pega a estrada e desce para Jericó, indiferente, egoísta, avarento, seu filho está vendo isso. Seu filho está vendo isso. E as pessoas para quem você fala de Jesus, os seus amigos que sabem que você é crente, olham o seu comportamento na escola, na universidade, no trabalho e questionam: mas não é crente? Ah, não é crente? Porque quem está lá do lado de fora tem uma ideia, pelo menos, de como é que um cristão se comporta. Tem uma expectativa de que não, você não. Mas você é crente. Eu apronto todas essas coisas, mas eu não sou crente. Mas você é crente, como é que tu apronta isso? E a gente não está aqui fazendo apologia da perfeição como se o crente tivesse que ser a referência ao invés de Jesus Cristo. Estamos todos entendendo, amém?
Afinal, somos espirituais ou somos carnais? Qual é a nossa natureza? Se nós nutrirmos essa natureza carnal e ambígua, que em Jerusalém é uma pessoa, mas quando desce para Jericó é outra pessoa, certamente nós seremos indiferentes nos nossos relacionamentos, seremos insensíveis às pessoas com tendências egoístas, com tendências avarentas, legalistas, assim como o sacerdote e o levita. Nós precisamos nos arrepender. No entanto, há ainda um terceiro e último ponto, porque afinal de contas, a Bíblia é um livro de redenção. A Bíblia é um livro que inteirinho aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro. Quando a nossa igreja foi fundada, quando ela iniciou, o pastor Davi fez uma pregação de vários domingos, falando sobre Jesus, o centro, Jesus, o centro, Jesus, o centro. Jesus é o centro da Bíblia. E Ele é o centro do nosso coração também. Você e eu vínhamos por um caminho que era só ladeira abaixo, só descida, como essa estrada de Jerusalém até Jericó, só descida. Caminho íngreme, rochoso, perigoso, de relevo difícil, expulsos da presença de Deus por causa do pecado, por causa da nossa natureza caída. A sua história e a minha história é como a história de todo pecador, repleta de dores, repleta de angústias, repleta de sofrimento e más surpresas. Você foi roubado do jardim pela astúcia da serpente e por causa do seu próprio orgulho, ferido, machucado, e agora não tem sequer identidade, sem nome e sem pertencimento. Com certeza, neste caminho, o seu destino é a morte, e não há ninguém que possa fazer algo para lhe resgatar. A lei não pode lhe salvar. Você tinha esperança nela, você achava que se você tivesse bastante conhecimento bíblico, aquilo de alguma forma te salvaria. E vocês sabem o quanto nós incentivamos todas as pessoas a buscarem conhecimento da palavra de Deus. Mas não é o conhecimento da palavra de Deus por si só como uma teoria que pode nos salvar. A lei não pode nos salvar. A lei passou por você e foi reto. Você achou então que boas obras, caridade, fazer o bem, tentar ser uma pessoa boa, ser uma pessoa que fizesse muitas atividades, ser proativo, que isso poderia te salvar de uma jornada miserável, que te leva para o inferno? Mas você cansou e viu que também não. Até que um dia, você e eu, impotentes e caídos, feridos pela nossa própria vida, pelas nossas próprias escolhas, por causa do pecado, você foi encontrado por um mestiço, alguém que é do céu e que é da terra, alguém que é filho de Deus e é filho de Adão, de onde menos se poderia imaginar, vem a oportunidade de salvação e esperança. Afinal, esse mestiço é odiado nessa terra, não há lugar para ele aqui. Ele já afirmou que as raposas e os pássaros têm os seus ninhos, têm as suas tocas, mas ele, o Filho do Homem, não tem onde recostar a sua cabeça. Ele nasceu numa estrebaria, porque não havia lugar para ele entre os homens. Esse mestiço desprezado, todo o céu e toda a terra teve misericórdia de você e teve misericórdia de mim. Você não teria condição alguma de se aproximar dele, mas ele se aproximou de você primeiro.
ele quis ser o seu próximo. Assim como o bom samaritano se aproximou daquele que estava caído no chão, o Senhor se aproximou de cada um de nós quando nós estávamos caídos. De acordo com Isaías, no capítulo 1, no versículo 6, ele olhou para nós e ele viu que desde a planta dos nossos pés até o alto da nossa cabeça, não existe nada, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos, nem atados e tampouco tratados com óleo. Por isso ele nos ungiu com óleo, nos separou para a santidade e ao fazê-lo nos conferiu identidade. Você é santo. Você é santo. Você é santo. Aquele mestiço, Jesus Cristo, o Criador que se fez criatura, enfaixou as suas feridas com vinho, com seu próprio sangue. O sangue vertido na cruz é usado como atadura para cobrir as nossas feridas, e de acordo com o texto messiânico de Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Sarados. Ele te tirou daquele caminho de trevas e de condenação e de morte e te transportou para o seu reino de amor. Está lá em Colossenses 1,13. Jesus Cristo, figurado pelo bom samaritano, desprezado pelos judeus, pagou o preço pelo seu resgate, arcou com toda a dívida, com toda a nossa iniquidade, satisfez a ira divina e depois de tudo quitado, naquele bendito e santo madeiro, nos deixou aos cuidados do hospedeiro, o Espírito Santo, e disse: cuida dele porque eu vou voltar. Cuida dele, porque eu vou voltar. Cuida da Kátia e cuida do Joseph, porque eu vou voltar. Cuida da Raquel e do Gabriel. Cuida do Marcos, porque eu vou voltar. Cuida do pastor Davi, da pastora Juraci, do Jackson, da Bruna, da Claudiana, do Fernando. Cuida, porque eu vou voltar. E eu paguei tudo. Se quando este mestiço que foi desprezado e quis ser o nosso próximo, escolheu ser o nosso próximo, voltar e nos encontrar aos cuidados do Espírito Santo, ele nos levará de volta caminho acima para aquela Jerusalém celestial de onde nós não deveríamos ter saído, mas por causa do nosso orgulho, mas por causa das nossas más escolhas, nós caímos. Louvado seja o nosso Deus, que sendo Deus se humilhou, se esvaziou e se fez como nós, para nos levar de volta para Jerusalém, para a cidade celestial. Nós estávamos quase mortos naquela estrada de perdição, e Ele se identificou conosco. Quando João, no 4º capítulo de Apocalipse, teve uma visão do trono de Deus, logo depois ele tem a visão do coral cósmico, da adoração cósmica que acontece lá no céu. E diz assim em Apocalipse 5, versículo 6. João chorava, porque ele olhava para todo mundo e ele não via ninguém que fosse digno de abrir aquele livro. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia estar morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado do trono.
E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Um cordeiro quase morto, que se encontra com nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, naquele caminho de condenação, e no entanto, se identifica com a nossa dor, paga o preço, nos outorga o Espírito Santo e diz: cuida, porque eu vou voltar. Até lá, até aquele dia, o Espírito Santo cuida de cada um de nós, e nós cuidamos do nosso próximo. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo? Jesus somente pede que nós sejamos o próximo das pessoas, porque Ele se fez próximo de nós primeiro, e Ele não pede que nós façamos algo que Ele mesmo não tenha feito antes e em nosso favor. Quando nós amamos a Deus, e eu costumo brincar com essa palavrinha, quando nós amamos a Deus com café, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, quando nós amamos a Deus, isso vai se manifestar no nosso relacionamento com as pessoas, a quem nós amaremos também com café. Tem hora que é só uma xícara de café que precisa. Antes de ser entre nós e o outro, sempre será entre nós e Deus. A maneira como nós tratamos as pessoas é a evidência do nosso relacionamento com Deus. Então, já que Jesus é o seu próximo mais próximo, tão próximo, já que Jesus é o seu próximo mais próximo, de quem você vai se aproximar agora? A quem você vai perdoar? E para quem você vai pedir perdão? De quem você vai cuidar, assim como Ele tem cuidado de você? Em quem ou onde você depositará os seus recursos, a sua força, já que Ele tem te provido todas as coisas? As nossas palavras, as nossas atitudes nos aproximam ou nos isolam das pessoas? Vamos nos colocar de pé?